nós vamos ler Dom Casmurro, de Machado de Assis. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque você vai dormir antes do vídeo acabar. Capítulo 1. Do título. Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros, e acabou recitando-me versos. A viagem era curta, e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Continue, disse eu acordando. Já acabei, murmurou ele. São muito bonitos. Vi-lhe fazer um gesto para tirá-los outra vez do bolso, mas não passou do gesto. Estava amuado. No dia seguinte, entrou a dizer de mim nomes feios e acabou alcunhando-me Dom Casmurro. Os vizinhos, que não gostam dos meus hábitos reclusos e calados, deram curso à alcunha, que afinal pegou. Nem por isso me zanguei. Contei a anedota aos amigos da cidade e eles, por graça, chamam-me assim. Alguns em bilhetes. Dom Casmurro, domingo, vou jantar com você. Vou para Petrópolis, Dom Casmurro. A casa é a mesma da Revânia. Vê se deixa essas cavernas do Engenho Novo e vai lá passar uns 15 dias comigo. Meu caro Dom Casmurro, não cuide que eu dispenso do teatro amanhã. Venha e dormirá aqui na cidade. Dou-lhe camarote, dou-lhe chá, dou-lhe cama, só não lhe dou moça. Não consulte os dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. Dom veio por ironia, para atribuir-me fumos de fidalgo. Tudo por estar cochilando. Também não achei melhor título para minha narração. Se não tiver outro daqui, até o fim do livro, vai este mesmo. O meu poeta do trem ficará sabendo que não lhe guardo rancor, e com pequeno esforço, sendo título seu, poderá cuidar que a obra é sua. Há livros que apenas terão isso dos seus autores, alguns nem tanto. Capítulo 2. Do livro. Agora que expliquei o título, passo a escrever o livro. Antes disso, porém, digamos os motivos que me põem a pena na mão. Vivo só, com um criado. A casa em que moro é própria. Fila construí de propósito, levado de um desejo tão particular que me vexa imprimi-lo. Mas vá lá. Um dia, há bastantes anos, lembrou-me reproduzir no Engenho Novo a casa em que me criei na antiga rua de Mata-Cavalos, dando-lhe o mesmo aspecto e economia daquela outra, que desapareceu. Construtor e pintor entenderam bem as indicações que lhes fiz. É o mesmo prédio assobradado, 3 janelas de frente, varanda ao fundo, as mesmas alcovas e salas. Na principal destas, a pintura do teto e das paredes é mais ou menos igual, umas grinaldas de flores miúdas e grandes pássaros que as tomam nos bicos, de espaço a espaço. Nos 4 cantos do teto, as figuras das estações, e ao centro das paredes, os medalhões de César, Augusto, Nero e Massinissa, com os nomes por baixo. Não alcanço a razão de tais personagens. Quando fomos para a casa de Mata-Cavalos, já ela estava assim decorada. Vinha do decênio anterior.
Naturalmente, era gosto do tempo meter sabor clássico e figuras antigas em pinturas americanas. O mais é também análogo e parecido. Tenho chacarinha, flores, legume, uma caçoarina, um poço e lavadouro. Uso louça velha e mobília velha. Enfim, agora, como outrora, há aqui o mesmo contraste da vida interior, que é pacata, com a exterior, que é ruidosa. O meu fim evidente era atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Pois, senhor, não consegui recompor o que foi, nem o que fui. Em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Se só me faltassem os outros, vá. Um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde, mas falto eu mesmo, e esta lacuna é tudo. O que aqui está é, mal comparando, semelhante à pintura que se põe na barba e nos cabelos, e que apenas conserva o hábito externo, como se diz nas autópsias. O interno não aguenta tinta. Uma certidão que me desse 20 anos de idade poderia enganar os estranhos, como todos os documentos falsos, mas não a mim. Os amigos que me restam são de data recente. Todos os antigos foram estudar a geologia dos Campos Santos. Quanto às amigas, algumas datam de 15 anos, outras de menos, e quase todas creem na mocidade. 2 ou 3 fariam crer nela aos outros, mas a língua que falam obriga muita vez a consultar os dicionários, e tal frequência é cansativa. Entretanto, vida diferente não quer dizer vida pior, é outra coisa. A certos respeitos, aquela vida antiga parece-me despida de muitos encantos, que lhe achei, mas é também exato que perdeu muito espinho, que a fez molesta, e de memória conserva alguma recordação doce e feiticeira. Em verdade, pouco apareço e menos falo. Distrações raras. O mais do tempo é gasto em hortar, jardinar e ler. Como bem, e não durmo mal. Ora, como tudo cansa, essa monotonia acabou por exaurir-me também. Quis variar e lembrou-me escrever um livro. Jurisprudência, filosofia e política acudiram-me, mas não me acudiram as forças necessárias. Depois, pensei em fazer uma história dos subúrbios, menos seca que as memórias do padre Luís Gonzaga dos Santos, relativas à cidade. Era obra modesta, mas exigia documentos e datas, como preliminares, tudo árido e longo. Foi então que os bustos pintados nas paredes entraram e falaram-me, e a dizer-me que, uma vez que eles não alcançavam reconstituir-me os tempos idos, pegasse da pena e contasse alguns. Talvez a narração me desse a ilusão e as sombras viessem perpassar ligeiras, como ao poeta, não o do trem, mas o do Fausto. Aí vindes outra vez, inquietas sombras. Fiquei tão alegre com essa ideia que ainda agora me treme a pena na mão. Sim, Nero, Augusto, Massinissa, e tu, grande César, que me incitas a fazer os meus comentários. Agradeço-vos o conselho e vou deitar ao papel as reminiscências que me vierem vindo. Deste modo, viverei o que vivi e assentarei a mão para alguma obra de maior tomo. Eia, comecemos a evocação por uma celebridade de novembro que nunca me esqueceu. Tive outras muitas, melhores e piores, mas aquela nunca me apagou do espírito. É o que vais entender lendo. Capítulo 3. A denúncia. Ia a entrar na sala de visitas
quando ouvi proferir o meu nome e escondi-me atrás da porta. A casa era da rua de Mata-Cavalos, o mês de novembro. O ano é que é um tanto remoto, mas eu não hei de trocar as datas da minha vida só para agradar as pessoas que não amam histórias velhas. O ano era 1857. Dona Glória, a senhora persiste na ideia de meter o nosso Bentinho no seminário? É mais que tempo, e já agora pode haver uma dificuldade. Que dificuldade? Uma grande dificuldade. Minha mãe quis saber o que era. José Dias, depois de alguns instantes de concentração, veio ver se havia alguém no corredor. Não deu por mim. Voltou e, abafando a voz, disse que a dificuldade estava na casa ao pé. Agente do Pádua. Agente do Pádua? Há algum tempo estou para lhe dizer isso, mas não me atrevia. Não me parece bonito que nosso Bentinho ande metido nos cantos com a filha do Tartaruga. E esta é a dificuldade, porque se eles pegam de namoro, a senhora terá muito que lutar para separá-los. Não acho. Metido nos cantos? É um modo de falar. Em segredinhos, sempre juntos. Bentinho quase que não sai de lá. A pequena é uma desmiolada. O pai faz que não vê. Tomara ele que as coisas corressem de maneira que... Compreendo seu gesto. A senhora não crê em tais cálculos. Parece-lhe que todos têm a alma cândida. Mas, senhor José Dias, tenho visto os pequenos brincando e nunca vi nada que faça desconfiar. Basta a idade. Bentinho mal tem 15 anos. Capitu fez 14 a semana passada. São 2 criançolas. Não se esqueça que foram criados juntos, desde aquela grande enchente há 10 anos em que a família Pádua perdeu tanta coisa. Daí vieram as nossas relações, pois eu hei de crer. Mano Cosme, você que acha? Tio Cosme respondeu com ora, que traduzido em vulgar queria dizer: são imaginações do José Dias. Os pequenos divertem-se, eu divirto-me. Onde está o gamão? Sim, creio que o senhor está enganado. Pode ser, minha senhora. Oxalá tenham razão, mas creia que não falei senão depois de muito examinar. Em todo caso, vai sendo tempo, interrompeu minha mãe. Vou tratar de metê-lo no seminário o quanto antes. Bem, uma vez que não perdeu a ideia de o fazer padre, tem esse ganho principal. Bentinho há de satisfazer os desejos de sua mãe. E depois, a Igreja brasileira tem altos destinos. Não esqueçamos que um bispo presidiu a Constituinte e que o padre Feijó governou o Império. Governou como a cara dele, atalhou tio Cosme, cedendo aos antigos rancores políticos. Perdão, senhor, não estou defendendo ninguém, estou citando. O que eu quero dizer é que o clero ainda tem grande papel no Brasil. Você o que quer é um capote. Ande, vá buscar o gamão. Quanto ao pequeno, se tem que ser padre, realmente é melhor que não comece a dizer missa atrás das portas. Mas olhe cá, Mana Glória, há mesmo necessidade de fazê-lo padre? É promessa, há de cumprir-se. Sei que você fez promessa, mas uma promessa assim, não sei. Creio que, bem pensado, você que acha, prima Justina? Eu? Verdade é que cada um sabe melhor de si, continuou tio Cosme. Deus é que sabe de todos. Contudo, uma promessa de tantos anos. Mas, que é isso, Mana Glória? Está chorando? Ora essa, pois isto é coisa de lágrimas. Minha mãe assoou-se sem responder. Prima Justina, creio que se levantou e foi ter com ela. Seguiu-se um alto silêncio, durante o qual estive a pique de entrar na sala. Mas outra força maior, outra emoção, não pude ouvir as palavras de tio Cosme, entrou a dizer. Prima Justina exortava. Prima Glória,
prima Glória. José Dias desculpava-se. Se soubesse, não teria falado, mas falei pela veneração, pela estima, pelo afeto, para cumprir um dever amargo, um dever amaríssimo. Capítulo 4. Um dever amaríssimo. José Dias amava os superlativos. Era um modo de dar feição monumental às ideias. Não as havendo, servia a prolongar as frases. Levantou-se para ir buscar o gamão que estava no interior da casa. Cosime muito a parede e viu passar com as suas calças brancas engomadas, presilhas, rodaques e gravata de mola. Foi dos últimos que usaram presilhas no Rio de Janeiro e talvez neste mundo. Trazia as calças curtas para que lhe ficassem bem esticadas. A gravata de cetim preto com um aro de aço por dentro imobilizava-lhe o pescoço. Era então moda. O rodaque de chita, veste caseira e leve, parecia nele uma casaca de cerimônia. Era magro, chupado, com um príncipe de calva. Teria seus 55 anos. Levantou-se com um passo vagaroso do costume. Não aquele vagar arrastado dos preguiçosos, mas um vagar calculado e deduzido. Um silogismo completo, a premissa antes da consequência, a consequência antes da conclusão. Um dever amaríssimo. Capítulo 5. O agregado. Nem sempre ia naquele passo vagaroso e rígido. Também se descompunha em acionados. Era muita vez rápido e lépido nos movimentos, tão natural nesta como naquela maneira. Outro sim, ria largo, se era preciso, de um grande riso sem vontade, mas comunicativo, a tal ponto as bochechas, os dentes, os olhos, toda a cara, toda a pessoa, todo o mundo pareciam rir nele, nos lances graves, gravíssimo. Era nosso agregado desde muitos anos. Meu pai ainda estava na antiga fazenda de Itaguaí e eu acabava de nascer. Um dia apareceu ali vendendo-se por médico homeopata. Levava um manual e uma botica. Havia então um andaço de febres. José Dias curou o feitor e uma escrava e não quis receber nenhuma remuneração. Então meu pai propôs-lhe ficar ali vivendo, com um pequeno ordenado. José Dias recusou. Disse que era justo levar a saúde à casa de sapé do pobre. Quem lhe impede que vá a outras partes? Vá onde quiser, mas fique morando conosco. Voltarei daqui a 3 meses. Voltou dali a 2 semanas. Aceitou casa e comida, sem outro estipêndio, salvo que quisessem dar por festas. Quando meu pai foi eleito deputado e veio para o Rio de Janeiro com a família, ele veio também, e teve o seu quarto ao fundo da chácara. Um dia, reinando outra vez febres em Itaguaí, disse-lhe meu pai que fosse ver a nossa escravatura. José Dias deixou-se estar calado, suspirou e acabou confessando que não era médico. Tomara esse título para ajudar a propaganda da nova escola, e não fez sem estudar muito e muito, mas a consequência não lhe permitia aceitar mais doentes. Mas você curou das outras vezes? Creio que sim. Mais acertado, porém, é dizer que foram os remédios indicados nos livros. Eles sim, eles abaixo de Deus. Eu era um charlatão. Não negue, os motivos do meu procedimento podiam ser e eram dignos. A homeopatia é a verdade, e para servir a verdade, menti, mas é tempo de restabelecer tudo. Não foi despedido como pedi então. Meu pai já não podia dispensá-lo. Tinha o dom de se fazer aceito e necessário. Dava-se por falta dele, como de pessoa da família. Quando meu pai morreu, o dom que pungiu foi enorme. Disseram-me, não me lembro.
Minha mãe ficou-lhe muito grata e não consentiu que ele deixasse o quarto da chácara. Ao 7º dia, depois da missa, ele foi despedir-se dela. Fique, José Dias. Obedeço, minha senhora. Teve um pequeno legado no testamento, uma apólice e 4 palavras de louvor. Copiou as palavras, encaixilhou-as e pendurou-as no quarto, por cima da cama. Esta é a melhor apólice, dizia ele muita vez. Com o tempo, adquiriu certa autoridade na família, certa audiência, ao menos. Não abusava e sabia opinar, obedecendo. Ao cabo, era amigo, não direi ótimo, mas nem tudo é ótimo nesse mundo. E não lhe supunhas alma subalternada. As cortesias que fizesse vinham antes do cálculo que da índole. A roupa durava-lhe muito. Ao contrário das pessoas que enxovalham depressa o vestido novo, ele trazia o velho escovado e liso, cerrizido, abotoado, de uma elegância pobre e modesta. Era lido, posto que de atropelo, o bastante para divertir ao serão e à sobremesa, ou explicar algum fenômeno, falar dos efeitos do calor e do frio, dos polos e de Robespierre. Contava muita vez uma viagem que fizera à Europa e confessava que, a não sermos nós, já teria voltado para lá. Tinha amigos em Lisboa, mas a nossa família, dizia ele, abaixo de Deus, era tudo. Abaixo ou acima? Perguntou-lhe tio Cosme um dia. Abaixo, repetiu José Dias, cheio de veneração. A minha mãe, que era religiosa, gostou de ver que ele punha Deus no devido lugar e sorriu aprovando. José Dias agradeceu de cabeça. Minha mãe dava-lhe de quando em quando alguns cobres. Tio Cosme, que era advogado, confiava-lhe a cópia de papéis de autos. Capítulo 6. Tio Cosme. Tio Cosme vivia com minha mãe desde que ela enviuvou. Já então era viúvo, como a prima Justina. Era a casa dos 3 viúvos. A fortuna troca muita vez as mãos à natureza. Formado para as serenas funções do capitalismo, tio Cosme não enriquecia no foro, ia comendo. Tinha um escritório na antiga Rua das Violas, perto do júri, que era no extinto Aljube. Trabalhava no crime. José Dias não perdia as defesas orais de tio Cosme. Era quem lhe vestia e despia a toga, com muitos cumprimentos no fim. Em casa, referia os debates. Tio Cosme, por mais modesto que quisesse ser, sorria de persuasão. Era gordo e pesado. Tinha a respiração curta e os olhos dorminhocos. Uma das minhas recomendações mais antigas era vê-lo montar todas as manhãs a besta que minha mãe lhe deu e que o levava ao escritório. O preto que tinha ido buscar a cocheira segurava o freio enquanto ele erguia o pé e pousava no estribo. A isso seguia-se um minuto de descanso ou reflexão. Depois dava um impulso, o primeiro. O corpo ameaçava subir, mas não subia. Segundo impulso, igual efeito. Enfim, após alguns instantes largos, tio Cosme enfeixava todas as forças físicas e morais, dava o último surto na terra, e desta vez caía em cima do selim. Raramente a besta deixava de mostrar por um gesto que acabava de receber o mundo. Tio Cosme acomodava as carnes e a besta partia a trote. Também não me esqueceu que ele me fez uma tarde, posto que nascido na roça, de onde vim com 2 anos, e apesar dos costumes do tempo, eu não sabia montar, e tinha medo ao cavalo. Tio Cosme pegou em mim e escanchou-me em cima da besta. Quando me vi no alto, tinha 9 anos, sozinho e desamparado, o chão lá embaixo, entrei a gritar desesperadamente: mamãe, mamãe. Ela cuidou pálida e trêmula, cuidou que estivessem matando. Apeou-me, afagou-me, enquanto o irmão perguntava: Mana Glória,
pois um tamanhão destes tem medo de besta mansa. Não está acostumado. Deve acostumar-se. Padre que seja, se for vigário na roça, é preciso que monte a cavalo. E aqui mesmo, ainda não sendo padre, se quiser florear com os outros rapazes e não souber, há de queixar-se de você, Mana Glória. Pois que se queixe. Tenha medo. Medo. Ora, medo. A verdade é que só vinha aprender equitação mais tarde, menos por gosto que por vergonha de dizer que não sabia montar. Agora que ele vai namorar diversas. Disseram quando eu comecei as lições. Não se dizia o mesmo do tio Cosme. Nele era velho costume e necessidade. Já não dava para namoros. Contam que, em rapaz, foi aceito de muitas damas, além de partidário exaltado, mas os anos levaram-lhe o mais do ardor político-sexual, e a gordura acabou com o resto de ideias públicas e específicas. Agora só cumpria as obrigações do ofício e um amor. Nas horas de lazer, vivia olhando ou jogava. Uma outra vez dizia pilhérias. Capítulo 7. Dona Glória. Minha mãe era boa criatura. Quando lhe morreu o marido, Pedro de Albuquerque e Santiago, contara 31 anos de idade e podia voltar para Itaguaí. Não quis, preferiu ficar perto da igreja em que meu pai foi sepultado. Vendeu a fazendola e os escravos. Comprou alguns, que pôs ao ganho ou alugou. Uma dúzia de prédios, certo número de apólices, e deixou-se estar na casa de Mata-Cavalos, onde vivera os 2 últimos anos de casada. Era filha de uma senhora mineira, descendente de outra paulista, a família Fernandes. Ora, pois, naquele ano da graça de 1857, Dona Maria da Glória Fernandes Santiago contava 42 anos de idade. Era ainda bonita e moça, mas teimava em esconder os saltos da juventude, por mais que a natureza quisesse preservá-la da ação do tempo. Vivia metida em um eterno vestido escuro, sem adornos, com um chale preto, dobrado em triângulo e abrochado ao peito com um camafeu. Os cabelos, em bandós, eram apanhados sobre a nuca por um velho pente de tartaruga. Alguma vez trazia touca branca de folhos. Lidava assim, com os seus sapatos de cordavão rasos e surdos, a um lado e outro, vendo e guiando os serviços todos da casa inteira, desde manhã até a noite. Tenho ali na parede o retrato dela, ao lado do marido, tais quais na outra casa. A pintura escureceu muito, mas ainda dá ideia de ambos. Não me lembra nada dele, a não ser vagamente que era alto e usava cabeleira grande. O retrato mostra uns olhos redondos que me acompanham para todos os lados. Efeito da pintura que me assombrava em pequeno. O pescoço sai de uma gravata preta de muitas voltas. A cara é toda rapada, salvo um trechozinho pegado às orelhas. O de minha mãe mostra que era linda. Contava então 20 anos e tinha uma flor entre os dedos. No painel parece oferecer a flor ao marido. O que se lê na cara de ambos é que, se a felicidade conjugal pode ser comparada à sorte grande, eles atiraram no bilhete comprado de sociedade. Concluo que não se devem abolir as loterias. Nenhum premiado as acusou ainda de imorais, como ninguém taxou de má a caixa de Pandora, por lhe ter ficado a esperança no fundo. Em alguma parte há de lá ficar. Aqui os tenho aos 2 bem casados de outrora, os bem amados, os bem-aventurados, que se foram desta para outra vida, continuaram um sonho provavelmente. Quando a loteria e Pandora me aborrecem, ergo os olhos para eles e esqueço os bilhetes brancos e a caixa fatídica. São retratos que valem por originais.
O de minha mãe, estendendo a flor ao marido, parece dizer: sou toda sua, meu guapo cavalheiro. O de meu pai, olhando para a gente, faz este comentário: vejam como essa moça me quer. Se padeceram moléstias, não sei. Como não sei se tiveram desgostos. Era criança e comecei por não ser nascido. Depois da morte dele, lembra-me que ela chorou muito. Mas aqui estão os retratos de ambos, sem que o encardido do tempo lhes tirasse a primeira expressão. São como fotografias instantâneas da felicidade. Por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado. Eu te